O encontro aconteceu no escritório de Roberto Rodrigues, na GV Getúlio Vargas. O sucesso no campo, dada a sua relevância para o sudoeste goiano, foi o programa rural escolhido no Centro-Oeste para participar desta mesa redonda que foi mediada por Marcelo Brum, apresentador do programa de rádio no sul do país, A Voz do Campo. Nesse primeiro momento, nós falamos com o Roberto Rodrigues dentro de uma análise sobre 2014. 2014 não pode ser considerado um ano ruim para a agricultura de maneira geral, no conjunto da agricultura e da agropecuária brasileira. Você já falou um tema fundamental. As carnes foram muito bem, por várias razões. Primeiro, porque o mercado mundial passou a ser mais demandante nos países emergentes. Segundo, porque o problema entre americanos e europeus contra a Rússia embargando exportações de carne abriu o mercado russo para o Brasil, funcionou durante um bom período. Então, a China continua sendo um grande comprador. Então, nós temos um cenário de crescimento das carnes e proteínas de maneira geral. Soja com proteína vegetal, que vai virar proteína animal lá na China também. Por outro lado, a oferta mundial de grãos, soja e milho fundamentalmente, cresceu muito neste ano, por causa de safra recorde nos Estados Unidos, crescimento da safra também no Canadá, e nós aqui na América do Sul também tivemos safra muito grandes, Brasil e Argentina. Então, a oferta mundial cresceu muito, a demanda não cresceu do mesmo tamanho, e os preços em dólar caíram lá fora. O que era uma ameaça muito grande para a rentabilidade brasileira já neste ano 2014 e para 2015 que vem na frente. No entanto, essas coisas da economia global são curiosas, né? A desvalorização do real e o dólar crescendo muito em relação ao real acabou compensando isso. Então, as perdas que tivemos no valor em dólar das commodities foram confrontadas pela valorização do dólar e a remuneração nossa ficou positiva. Então, 2014 tem sido um ano, em geral, bom. Onde está o problema em 2014? Basicamente, no Sudeste brasileiro, São Paulo particularmente, pedaço de Minas, pedaço do Sudeste de Goiás, Espírito Santo, um pouquinho no Norte do Paraná, onde a seca foi inclemente esse ano. Foi demais a seca. Então, isso afetou principalmente as culturas permanentes ou semi-permanentes, como café, laranja e cana. A produção de cana caiu espetacularmente, de laranja e de café também. Só que os preços de cana e laranja continuaram ruins, enquanto do café não, uma commodity mais valorizada no mercado internacional, e isso levou ao aumento do preço do café, compensando as perdas da seca. Então, café foi bem, carnes foi bem, as commodities soja e milho não foram tão bem, mas teve uma compensação com o câmbio ruim. Laranja e cana. Cana, péssimo, não é ruim, porque a oferta de açúcar no mundo cresceu muito, o etanol foi combatido por uma ausência de política governamental em função do fato que o governo decidiu combater a inflação segurando a gasolina, e isso matou o etanol, um erro brutal do governo brasileiro, mas faz parte do jogo. Então esse foi o cenário desse ano. Com todos esses problemas, Marcelo, com todos esses temas aqui referidos, o que é fundamental é que a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira e o agronegócio brasileiro cresceram mais do que o PIB brasileiro. O PIB 2014 cresce zero, praticamente 0%. Mas cresceria menos, seria negativo se não fosse o agro, cujo crescimento é maior que 2,5% do PIB do agronegócio. Então, mais uma vez, o agro salvou o PIB, salvou as exportações, o saldo comercial é praticamente negativo, mas seria muito pior se não fosse o agronegócio, com exportações de mais de 90 bilhões de dólares do nosso lado, contra demais setores perdendo esse mesmo volume em recursos. Agora que acabamos salvando o país mais uma vez. Agora, você colocou um tema central na sua abertura dessa nossa conversa, que é o tema da estratégia, não é? Esse é um tema que me incomoda muito há muitos anos, né? A última vez que teve uma estratégia completa para a agricultura brasileira foi no governo do presidente Geisel, há 40 anos, quando foi criada a Embrapa, a Embrater, o crédito rural surgiu para valer com a presença do subsídio no crédito, preços mínimos eram remuneradores, então havia uma estratégia completa, olhando todo o segmento.
Fomos para a fronteira agrícola com o Prodecer, programa de desenvolvimento do Cerrado, que abriu o Cerrado brasileiro para a agricultura. Nunca mais tivemos uma estratégia. Tivemos programas, políticas públicas por suspiros, né? O Moder Frota foi importante, porque permitiu trocar a frota sucateada. Tivemos alguma coisa importante na área de crédito rural em vários momentos diferentes. Então tivemos algumas políticas específicas e por suspiro, mas nunca mais uma estratégia consistente, né? Então, você tem toda a razão. Nós precisamos agora montar uma estratégia decente para o agro brasileiro. Deixa eu lhe ajudar no seu raciocínio. Quase que faltou o café completo na mesa do brasileiro, porque o café no sul de Minas teve seca, problema. E no sul, um problemaço com o trigo. Quase que prejudicou toda a lavoura do trigo, não teve trigo. Também. Café com leite, açúcar e pão. É verdade. Que problemão, né, doutor Roberto? Bom, deixa eu aproveitar o Paulo Nicola, produtor rural e empresário e o autor do livro A Lógica da Economia Rural, o jornalista Arnaldo de Souza, que foi do Canal Rural, hoje é palestrante renomado no Brasil, e a Fabélia Oliveira, lá de Jataí. Bom, Paulo Nicola, questionar o doutor Roberto, aproveitar esse tempo nobre que a gente tem aí, Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Realmente, doutor Roberto, não tenho o que falar, só tenho que ouvir, escutar e indagar, né? Como produtor rural, Rio Grande do Sul, eu venho de pequenos e médios produtores. O senhor é a região de grandes produtores e eu administrei propriedades aqui no Mato Grosso extensas, mas a situação do produtor, do grande produtor e do pequeno produtor tem uma diferença muito grande. Tem aquele produtor que é digamos assim, a economia praticamente caseira, que é subsidiado pelo governo, e depois tem aquele médio produtor que ele tem muito mais dificuldade de acesso por falta de patrimônio, né? Ele tem muito mais dificuldades dentro da propriedade dele, ele tem o dobro do equipamento que precisa para plantar, então ele tem um equipamento com capacidade de 500 hectares e planta 100, 150, isso aí são custos muito altos. O senhor, toda vez que eu ouvi o senhor falar, o senhor fala muito de garantir uma renda rural. Esse ano 2014, como o senhor falou, foi um ano muito bom para a economia e o aumento do dólar compensou os preços. Beleza. Então, para quem tem contratos futuros, para quem tem garantida já a compra da mercadoria, do herbicida, fungicida que nós estamos aplicando, ótimo. Quem não comprou ainda vai ter uma complicação. Mas esse aumento no dólar significativo, ele compromete violentamente a lucratividade nos próximos 2 anos, de maneira bastante intensa. Nós já vimos esse filme de 2009 para 2010, quando o dólar disparou e o adubo, herbicida, fungicida disparou numa proporção um pouco maior. Porque se para o agricultor o dólar está 2,70, para as empresas já está 2,90, aquela prevenção tradicional. Só que lá aumentou o adubo, herbicida, fungicida, depois o dólar baixou, o preço se manteve. E as lucratividades foram muito baixas e tirou boa parte dos produtores do mercado. O que fazer para pelo menos conseguir manter a renda nesses próximos 2 anos, pensando em termos de pequenos e médios produtores com essas dificuldades que tem hoje dentro da agropecuária? Bom, Paulo, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença aqui. E você falou uma coisa errada, que você veio aqui para aprender comigo. Ninguém aprende. Sabe que há muitos anos, há pelo menos 50 anos, eu me formei há 50 anos em agronomia em Piracicaba, eu discuto muito comigo mesmo e com as pessoas que entendem filosofia, psicologia ou estudos sociológicos, qual é o sentido da vida. Perguntei para 1000 pessoas, li 1000 livros para entender qual é o sentido da vida. E não existe uma resposta científica para isso. Fora da fé, você não tem essa resposta. Na fé, você encontra essa resposta. Mas fora dela não tem resposta. Então, eu desisti de perguntar qual é o sentido da vida. E, em compensação, a vida é uma dádiva tão extraordinária, tão maravilhosa. Viver é uma coisa tão maravilhosa que é preciso dar um sentido a ela. Então eu passei a pesquisar como dar um sentido à vida
decente, um sentido que vale a pena. Você justificar o fato de Deus te pôr aqui na Terra. Fui estudar isso. E cheguei à conclusão que a melhor maneira de dar um sentido à vida é contribuir para fazer um mundo melhor. Claro, óbvio, qualquer um pode fazer isso aí. Mas eu falei, bom, como é que eu posso contribuir para fazer um mundo melhor? Qual é a maneira que eu posso fazer? Ajudar a um mundo melhor no alcance do meu braço. Estudei, perguntei, questionei e concluí. A melhor maneira de eu ajudar, ou qualquer pessoa ajudar a fazer um mundo melhor, é ensinar tudo que sabe. Se pegar esse copo d'água aqui, der metade para você, ficar com a outra metade, e eu dividir meu patrimônio com você. Se eu ensinar tudo que eu sei para você, se ensinar tudo que você sabe para mim, nós vamos ficar o dobro nós dois. Então, se todo mundo fizer isso, todo mundo fica igual e o mundo será melhor. Aí, assim, resolvi, vou fazer isso. Fui dar aula. Fiquei 40 anos dando aula na Unesp, vim para Getúlio Vargas. Para quê? Para dar aula. Para ensinar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi. Compartilhar o que eu sei. Para quê? Para contribuir para um mundo melhor. Aí me deu uma dúvida. E quem não sabe nada? Quem não sabe nada é inútil? Ninguém é inútil. É claro que não há quem não saiba nada. Por mais que a pessoa seja, alguma coisa pode ensinar. Mas vamos partir da premissa absurda que alguém não saiba nada. Qual é o sentido da vida dela? Aprender. Então isso para mim é o círculo virtuoso da vida. Você existe para aprender, para ensinar, para fazer o mundo melhor e assim dar um sentido à sua vida. Então, não diga que você vai aprender. Eu que aprendo com você. Cada vez que eu converso com uma pessoa nova, eu aprendo alguma coisa e a minha vida vai ficando melhor. Vou garantindo um sentido da minha vida. Pode que obrigado por vir aqui conversar comigo e colocar as coisas que você já colocou aí, já me ensinando coisa. Na sua pergunta você já fez, você já me ensinou coisa. Vou tentar conversar com você nessa direção. Qual é a questão central do mundo contemporâneo em que vivemos sob a égide da economia globalizada? A questão central é que as margens por unidade de produto de qualquer atividade, a agricultura também, tendem a ficar menores por unidade, dada a concorrência brutal que a economia globalizada estabelece no planeta. Portanto, o pequeno produtor não tem como avançar, porque a única forma de fazer renda na agricultura é na escala, já que a margem unitária é pequena. Então, na escala é que você ganha dinheiro e avança. Ora, o pequeno não tem escala. Então ele está morto. Não. Qual era a solução? Criar a escala para ele via cooperativismo, associativismo, mecanismos que permitam com que, somados os pequenos, se transformem num grande e consigam, portanto, acessar ao mercado da mesma condição que um grande tem. Então eu não vejo nenhum outro mecanismo possível na atividade privada de avançar no pequeno médio produtor, que não for via escala, que agrega valor, que reduz o custo de produção por causa do volume que você negocia, ou porque você pode industrializar a sua produção, enfim, agregar valor de maneira completa. Agora, não basta a atitude do produtor, é preciso que haja política pública também, que no mundo inteiro tem. No mundo inteiro desenvolvido, como é que os governos raciocinam, como é que a sociedade raciocina e o governo, como representando a sociedade, raciocina da seguinte forma: a única garantia de suprimento alimentar, energético e de fibras para a população do meu país, penso um governo lá fora, é garantir ao produtor condições para que ele continue produzindo, porque não vai faltar comida para os meus cidadãos. Então, a agricultura dos países desenvolvidos é protegida e é estimulada não fazer favor para o agricultor. Não, é fazer favor para o país. A sociedade inteira se beneficia da solidez da agricultura. Esse é um conceito que falta aqui no Brasil. Quando uma política pública é adotada em favor da agricultura, sempre vai aparecer aqui dizendo, está vendo? Está protegendo a agricultura. Não, está protegendo o país, que é o agronegócio brasileiro. 23% do PIB nacional, gera 30% dos empregos do país. O saldo comercial do agronegócio brasileiro é o saldo comercial do país, sem o que ela está num saldo negativo brutal de 80 bilhões de dólares. Então, é um negócio para o país, não é produtor rural, pequeno, médio ou grande. De modo que políticas públicas que garantam a estabilidade da atividade produtiva, renda para o pequeno e para o médio, para que ele possa progredir e continuar na atividade,
não é defender a agricultura, é defender a sociedade brasileira como um todo. E é isso que nos falta. Não saia, porque nós ainda temos muito mais de Roberto Rodrigues. Nós temos alguns agradecimentos a fazer, como ao produtor Valdeci Sopirnigo, que contribuiu com essa coordenação para esse encontro, entendendo a importância de se divulgar as ações do campo. Hoje, esse programa tem um apoio especial do agropecuarista Nelson Maggione, da Integra Soluções Agrícolas, da Espaço Agrícola e da Comigo, que no próximo domingo vai fazer uma série de inaugurações na sua planta industrial em Rio Verde.